Oi, gente! Hoje a nossa live não consegui fazer ao meio-dia. Hoje fui correndo para casa almoçar, levar minha pitoca na escola. E aí voltei para o gabinete para a gente conversar um pouquinho sobre o que vai acontecer na sessão de hoje aqui na Câmara de Vereadores, tá? Hoje nós vamos votar o projeto de lei número 30 de 2019, que trata da autorização da revisão geral dos funcionários. O que significa isso, gente? Significa ter que cumprir uma lei que diz, assim como todos os funcionários, eles têm uma reposição da inflação, seu dissídio. No poder público também acontece isso. E a data base é 1º de abril. Olha só, 1º de abril nós já estamos em junho e agora que a gente vai votar isso. Diferente dos outros anos, está tudo muito quieto, né? E isso me causou uma tamanha estranheza, assim, né? Aí a gente lendo o projeto, a gente entende por que tá quieto, porque esse ano o projeto de reposição inflacionária dos funcionários públicos do município de Novo Hamburgo veio com parcelamento. Um parcelamento de 2% agora, 2% mais perto do final do ano. Só que quando aconteceu isso aqui no município de Novo Hamburgo, há um tempo atrás, até o ruim do Lauermann, quando teve que parcelar a reposição inflacionária dos funcionários, ele tirou o seu. E não foi o caso da senhora prefeita municipal, do vice-prefeito, dos secretários e depois dos vereadores que com uma mensagem retificativa se colocaram junto. E na verdade a Câmara de Vereadores sempre fazia separado, né? Porque a Câmara de Vereadores tem um orçamento separado, da prefeitura é um orçamento, da Câmara é outro. Então agora eles colocam tudo junto. Desde o ano passado, eu discordo, eu acho que tem que ser separado. Uma coisa é a prefeitura, outra coisa é a Câmara de Vereadores. E dentro dessa reposição inflacionária, então, está a prefeita municipal, o vice-prefeito, os secretários e os vereadores. Gente, se nós não tivermos transparência na prestação de contas, se é preciso parcelar 4% de reposição inflacionária dos funcionários, é porque as contas estão muito ruins. Aí como é que vai se dar aumento? Como é que o vice-prefeito, porque ele foi assinado, a prefeita estava de férias, foi o vice-prefeito que assinou, como é que ele assina sabendo que ele está dentro disso, que ele vai estar se dando aumento? Como é que ele olha para os colegas dele, para os funcionários da saúde, que provavelmente vão ter também seus salários parcelados, sua reposição inflacionária parcelada? Então é 2% a partir de 1º de abril, então agora já entra retroativo, e 2,66% a partir de 1º de outubro. O sindicato dos professores tem nos procurado, eles são contrários, inclusive falam da questão do debate que foi encerrado pela Secretaria da Fazenda, não foi nem possível ampliar o debate sobre essa situação. E hoje a gente vai ter o compromisso de votar isso. O que a gente fez? Eu, mais o vereador Eni Brizola, o vereador Felipe Cunbraun, o vereador enfermeiro Vilmar, colocamos uma emenda a este projeto, retirando o parágrafo 3º do artigo 1º, que trata da reposição de prefeita, vice-prefeito e vereadores e secretários. Por quê? Porque nós somos eleitos para pensar pela população. Você, se tem uma empresa e está no vermelho, você tira da empresa? Você tira o lucro? Não, você mantém para poder manter viva a sua empresa. E na empresa pública, esse deveria ser o raciocínio também. Se eu não estou tendo condições de cumprir com o que é a lei, porque não deveria nem parcelar, deveria ser em cota única, né? Deveria ser uma reposição única. Como é que a gente vai se dar aumento? Como é que a gente pode pensar em se dar aumento? Mas vamos ampliar essa discussão. Esse final de semana eu acompanhei nas redes sociais o quanto a nossa população, inclusive, pede a redução dos nossos salários. E eu já, inclusive, disse que eu seria até vereadora voluntária se eu pudesse trabalhar 8 horas diárias numa empresa privada, pudesse confiar na documentação que chega na Câmara de Vereadores, não precisasse estar indo em prefeitura, não precisasse estar brigando para garantir o direito básico do cidadão, como há pouco tempo a gente teve que fazer de novo numa situação do Hospital Municipal. Então, assim, gente, essa discussão eu topo ela, mas não sozinha. Porque tem que ser de todos nós, não só do legislativo, mas tem que ser do legislativo, do executivo e também do judiciário. Porque Brasil é feito de 3 poderes. E os 3 devem ter a união e o diálogo para verificar aquilo que tem sido o clamor das ruas. Eu li no ano passado um livro muito bom sobre a Suécia. E lá os 3 poderes, é muito diferente daqui, óbvio, mas lá os 3 poderes são fiscalizados pela população
e pela imprensa, que divulga qualquer situaçãozinha, assim, um clipe que foi pego e que é do poder público e que um deputado, que um vereador, que um prefeito pegou, a imprensa já noticia e a população cai de pau em cima. E participa ativamente também. Então, eu acho que é sim uma pauta que a gente precisa debater, é uma pauta que a gente precisa avançar. Eu sempre tive o posicionamento de votar contrário. Inclusive, vocês lembram que no primeiro ano eu fiz uma viagem, a única viagem que eu fiz e que eu peguei diária e que eu retornei para a Câmara de Vereadores e devolvi. Quase perdi o pescoço aqui dentro da Câmara de Vereadores. Mas depois a gente entrou com um projeto de lei para terminar com as diárias, boicotaram um projeto, mas a gente mudou essa realidade aqui dentro da Câmara de Vereadores e hoje a gente não tem mais uma Câmara de Vereadores que gasta com diárias como gastava no passado. Então, são questões que a gente precisa ir para o enfrentamento, que a gente precisa combater com toda certeza. Mas a gente começa com uns pequenos gestos e hoje à noite é um deles. Então, quem puder vir à Câmara de Vereadores, acompanhar de perto esta votação é muito importante. É importantíssimo que vocês estejam aqui fiscalizando para ver como isso vai ser votado. Mas antes de rediscutir salário, a gente tem que discutir o que está sendo votado hoje, que é uma reposição de 2% agora, 2,66% em outubro e que os agentes políticos estão dentro. Se não tem dinheiro, se não tem transparência das contas públicas, a gente sequer sabe por que a gente está parcelando o salário dos funcionários, não é admissível que a gente vote um aumento, como eu disse, dos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. Então, estou trazendo aqui para vocês o meu posicionamento, não é diferente do que eu sempre tive aqui dentro da Câmara de Vereadores, a gente sempre teve esse posicionamento. Se está ruim, se está faltando para a população, não pode ter para os políticos, não pode ter aumento para os políticos. Se tudo estivesse bem, eu tenho certeza que a população não estaria indignada. Se todos trabalhassem como a população gostaria, a população não estaria indignada, mas estão indignados e com razão, porque a gente que está aqui dentro, a gente acompanha muita coisa que deveria ser diferente. Ontem mesmo, no final da noite, nós estávamos trabalhando numa denúncia que nós vamos trazer a público e que é gravíssima e que representa muito bem a indignação do cidadão, mas que não é de dentro da Câmara de Vereadores, é do Executivo Municipal. Então, assim, gente, responsabilidade com dinheiro público, compreender o que o cidadão está sentindo, vocês podem ter certeza que o nosso mandato sempre ouve a população, está sempre disposto a dialogar, de debater, de propor, de cortar na própria carne. Agora, tem que ser um conjunto onde a gente faça a mudança de forma coletiva. Vamos lá, falei, agora vamos dar um oi pro pessoal. Abri o messaging sem querer sumir, voltei. Vamos lá, quem tá nos assistindo. Nossa, gente, entrou um monte de gente, eu não vi. O Júlio Schneider, o João Pedro Cariolato, a Janis Bardelotto, o Maicon Vegas, o Manfred, o Ângelo Lousada. Pessoal nos assistindo, muito obrigada. Então, boa tarde, seu Manfred está dando boa tarde, seu Pedro, Veres Bardelotto, reajuste parcelado é uma vergonha. E por que, né, Vera? Qual o motivo do parcelamento? Também não ficou claro, né? Não teve prestação de contas. O Anderson dando boa tarde. Motoristas que, inclusive, não tiveram, né, seu direito garantido também estão discutindo na justiça. Então, para vocês verem, assim, é um direito do trabalhador. Mas o concursado, ele estudou, ele fez concurso e eu acredito, assim, é um direito dele, né? O agente público, a gente está na política, a gente está, né, por um tempo para representar a população. Então, assim, a gente deve garantir esses direitos dos servidores, dos funcionários que devem trabalhar, né, para vocês e satisfeitos, assim. Então, é um direito como de todos os trabalhadores. A Mônica Pilger, já me posicionei na página da prefeitura e prefeito, sugiro que todos façam o mesmo. Isso aí, Mônica, sempre ativo. Não só nas redes sociais, também na comunidade, né, Mônica? Márcio da Silva Rosa, admiro muito essa mulher guerreira, sempre o exemplo da Câmara de Vereadores. Muito obrigada, Márcio, estamos com você, muito obrigada. A doutora Maria Inês está nos acompanhando, a Cecília, o Luiz, a Ivete Magno, lá do Nordeste de férias, coisa boa no calorzinho, né? Fica mais por lá do que aqui, bem que faz, né? Esses dois merecem muito aproveitar esse casal lindo. Um abraço pro Coronel Magno. Ângelo Lousada, representando, né, os funcionários no sindicato, funcionários da saúde, como é que tá a discussão de vocês, né? Porque é a parte, eu tenho a impressão que o funcionalismo da saúde vai ser a mesma coisa que o do município. A Deise Lima, a Daiane Bernardo, seu Cláudio Euler, a Maica Lendecker, a Franciele, a Cati, a Verinha botando lá só um olhinho, né, Vera?
O Rodolfo, seu Cláudio, pior tá na hora de dar um basta nisso, não existe dinheiro para nada, aí ainda querem aumentar. É verdade, seu Cláudio. A Luana Nunes, o seu Rogério Padilha, nosso Guerreirão, a Iones, o Guilherme, o Gui, a Regiane Fete, correto. Da onde está esse aumento? Regiane, esse aumento, ele é garantido por lei aos funcionários. Precisa. Todo 1º de abril, a nossa lei orgânica determina como data base para discussão da revisão. Amplia-se a discussão e não fica só na questão de salário, amplia-se as discussões das pautas do funcionalismo como um todo. Esse ano tudo muito quieto, nem o Sindicato dos Funcionários veio aqui na Câmara se posicionar, sabe? Então, assim, tá tudo muito estranho. Mas, enfim, isto é legal e deve ser feito. Mas não dá para dizer que é moral os agentes políticos, como eu disse, também se reajustarem nesse momento e dizer que com os salários que ganham é preciso rever a inflação. Não dá, né? Ângelo Lousada, aqui em Novo Hamburgo, alguns jornais locais têm páginas pagas com dinheiro público todos os dias. Na era da internet, é o fim da várzea. A Júlia dos Santos está nos assistindo. A Cleusa Duarte Fogaça, uma boa tarde. Boa tarde, Júlia dos Santos. A Rosângela Santos, Patrícia, confiamos no seu trabalho, você é a nossa voz. Muito obrigada, Rosângela, é exatamente isso, nós somos a voz da população. Claro, tem algumas coisas que a gente queria poder dialogar muito mais com vocês, assim, eu queria que todos os dias alguém estivesse aqui dentro do nosso gabinete para acompanhar o nosso trabalho, acompanhar a assessoria. Eu vi o pessoal também falando assim, tem que diminuir assessores. Nós temos 2 assessores no gabinete, 2 estagiários. A minha assessoria trabalha dia e noite, porque quando a gente não está aqui dentro, eu estou incomodando eles pelo WhatsApp, estou mandando todas aquelas demandas de pedido de providência, de buraco. Quando eu ando na rua, eu estou sempre visualizando, mandando para eles. Então, eles trabalham pra caramba, assim. Mas eu entendo vocês, assim, é o contexto geral da política que tá deixando o povo de saco cheio, então eu entendo muito. E assim, todo mundo que trabalha comigo é disposto de cortar na própria carne. Só que às vezes também, sabe, gente, a gente fica pensando, poxa vida, a gente tá sempre disposto, a gente corta na própria carne, a gente dá vários gestos de que a gente tem muita responsabilidade com o dinheiro público e com todos vocês, e infelizmente a gente não vê isso acontecer com outros. Isso também chateia. Sabe, no teu local de trabalho, quando tu soa a camiseta e tal, e daqui a pouco tu vê que um que não faz metade do que tu faz é valorizado, sabe? Então, assim, isso também pra gente que faz a política e que ama o que faz, isso às vezes também conta, assim. Então, eu tô sendo super sincera com vocês no meu pensamento, assim. Eu nunca escondi a minha forma de pensar com todo mundo. E é isso, assim. Rosângela, Patrícia, confiamos no seu trabalho. Acho que eu já tinha lido, Rosângela. Tá, vamos lá. Ixi, Maria. É que se eu mostrasse pra vocês como é que eu tô aqui gravando, gente, porque como eu tô agora com o microfonezinho, aí eu escorei meu telefone dentro de uma caneca, porque vai o trocinho embaixo, né? Agora eu vou segurar pra não cair. Eliane Cristina, boa tarde. Áureo Dutra, está nos assistindo. Rubens Salvador Bordini, queridão. Uma das pessoas que, lá no início da minha vida pública, assim, né, foi uma das pessoas que me incentivou, assim, não me deixou desistir. Então, um grande abraço, viu? E Rubens, um grande abraço para minha amiga Patrícia Mels, que trabalha lá na tua loja, no shopping em Guatemi. Acho que ela tá trabalhando contigo ainda. Diz que eu mandei um grande beijo para ela. A Júlia dos Santos, muito obrigada pela confiança. A Flávia Schmidt também está nos assistindo. Então é isso, gente, assim, é uma pauta extremamente técnica também, orçamento, mas é dever do vereador. Hoje eu voto contra, né, voto a favor da emenda para retirar e também, se não passar a emenda, voto totalmente contra. Principalmente também porque estão parcelando o salário dos funcionários da Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores tem um orçamento separado da Prefeitura. Aqui não falta dinheiro para pagar as contas, se tem responsabilidade. Naquele ano que eu fui presidente, a gente inclusive colocou algumas regras que são básicas da administração pública. A gente fez uma gestão dentro da Câmara de Vereadores para dar segurança aos funcionários, para trabalhar com a parte financeira. Então, assim, a gente cumpre a lei e não falta dinheiro, muito pelo contrário, a Câmara de Vereadores devolve recurso aos cofres municipais, né? E acaba que os funcionários tendo que ter parcelado, porque na prefeitura eles não administram bem o recurso e vão parcelar dos seus funcionários. Então também não acho isso correto. Quando presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, fiz questão de colocar um apontamento no parecer, quando passou pela comissão o projeto, dizendo que sugeria o desmembramento, que é da prefeitura, que é da Câmara de Vereadores, é da Câmara de Vereadores. Infelizmente não foi acatado, vai ser tudo votado junto,
sabe? Isso também desvaloriza os nossos funcionários que trabalham, assim. Pode ter gente que critique, sabe, gente? Mas isso também eu queria... A gente podia até combinar que vocês viessem aqui para conhecer, para ver como funciona, sabe? Porque tem muita coisa que é colocada que não é verdade, sabe? Então eu queria muito poder dividir com vocês, que vocês viessem aqui. A gente tem um gabinete, vou mostrar... Ah, legal! Ó, Rose, vou mostrar o nosso gabinete. A gente tem um gabinete aberto. Olha aqui, ó. Eu não tenho uma salinha fechada. Tá vendo? Tá lá a Rose sentadinha trabalhando, o Elcio e a Mari saíram ali na rua agora. Mas a gente tem um gabinete, vou levantar para mostrar para vocês. Aberto, porque tudo tem que ser transparente, não tem que ter salinha fechada para conversar fechado, assim, com ninguém, né? Tudo é com recurso público. Então, olha só, a gente trabalha com um gabinete de forma aberta para ser tudo muito transparente, porque eu gosto de trabalhar junto com a minha assessoria, sabe? Todas as pautas que chegam para nós, a gente trabalha e divide muito de forma técnica. Então, assim, a gente tem uma proposta diferente, assim, e quer muito que vocês venham aqui, que vocês participem, que vocês possam opinar, inclusive nos criticar também, para que a gente possa evoluir cada vez mais, porque vocês são os nossos patrões, né? Então, a Cleusa, parabéns, vereadora Patrícia, tem minha admiração, precisamos de pessoas como você, Deus te abençoe. Muito obrigada, dona Cleusa. Gabriel Kirsch, empreendedorismo na gestão da prefeitura se resume aos cargos comissionados. Não tem gestão. Não tem. Depois de ter conhecido a gestão da prefeitura de Esteio, com o prefeito Leonardo Pascoal na semana passada, eu voltei de lá, sabe aquela invejinha boa, assim? Voltei assim, mas assim, eu tive a prova do que é gestão, né? E aqui a gente não tem, tá longe. Aqui a gente tem gestão de politicagem, de tomar lá da cá, de vota como eu quero na Câmara, que ganha mais cargo, de confiança, é isso que está acontecendo, né? A fundação afundada em dívidas e cada vez mais entrando no cargo de confiança. Vera Esbardelotto. A Vera tá te mandando um feliz aniversário pela nossa live, Rose. A Rose tá de aniversário, gente, hoje, minha assessora, minha gravidinha do gabinete. A Rose tá te agradecendo, Vera. O Manfred, cada dia confio no teu trabalho, Patrícia, você está sempre lutando pelo povo. Muito obrigada, senhor Manfred, muito obrigada mesmo, assim, acho que não tem salário que pague isso, eu costumo dizer, a gente nesse Brasilzão, assim, do jeito que tá, a política com descrédito, poder andar nas ruas, né, e não tomar xingão, muito pelo contrário, ganhar um abraço, sabe, ouvir de vocês que vocês nos acompanham pelas redes sociais, acompanham o nosso trabalho, não tem dinheiro que pague isso, sabe, gente. Então, agora a Morgana Cripa também está nos assistindo. Então é isso, gente. Depois fica essa live aqui, a gente compartilha. Quem tiver dúvidas pode continuar nos questionando, que a gente vai continuar respondendo. Acompanhe a sessão hoje à noite pela TV Câmara ao vivo no Facebook. Ou quem tem NET em casa, canal 16 da NET, tá, gente? Então é isso, a gente tem que votar a favor da emenda, que é a emenda número 1, da emenda número 12. Ao projeto de lei 30 de 2019, que está tirando, então, o aumento da prefeita, vice, secretários e vereadores, né? E aí também a gente quer ouvir a opinião de vocês, o que vocês pensam a respeito desse parcelamento, né? É 4,66 e ainda parcelado em 2 vezes para os funcionários municipais. Tá bom, gente? A gente vai ficando por aqui, agradecendo todos vocês que nos acompanham nesses nossos bate-papos, nesse nosso Vamos Conversar. Mas é uma forma de trazer para vocês a transparência, de que forma a gente está pensando e trabalhando para representar vocês e muito bem aqui dentro da Câmara de Vereadores. Tá bem? Uma ótima semana para vocês. Tem muita coisa aí pela frente. Essa semana a gente vai ter muito trabalho e a gente vai trazendo através das nossas redes sociais a transparência do nosso trabalho, do nosso mandato para vocês e que é de grátis, como dizia um amigo meu. Um beijo.